Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Eu viajei muito. Eu fiz as principais viagens do presidente da República. Nossa, a primeira aos Estados Unidos, nós éramos uma comitiva de 25 jornalistas. Caramba! 24 homens. E você é a única? A única. Gente. Caramba, Liana. Histórico. Então, eu fui muito pioneira, Sim. jogada assim. Olá, eu sou o Ronaire Nunes. E eu sou Thalita de Souza. Hoje estamos aqui, né, Thalita, novamente, para apresentar para vocês mais um episódio do podcast do Correio, especial 63 anos de história de Brasília. Acertei? Exatamente. Acertou. Não é possível, tantas vezes, né? Bom, para quem não tá entendendo, tá um pouco perdido aí, o podcast do Correio especial 63 anos da história de Brasília, nada mais é do que tentar contar um pouco da história da cidade, da capital federal, pela ótica dos jornalistas do Correio Brasiliense. Afinal, o Correio nasceu junto com Brasília. Exatamente. São irmãos gêmeos, né, Thalita? É isso. E através das pessoas que contaram a história de todo o Brasil, dia após dia, desde a subida do JK na rampa do Palácio do Planalto, que a gente tem certeza... Em 21 de abril. Em 21 de abril. Temos capa, a segunda capa do Correio. Temos um acervo sobre a subida do JK na rampa do Palácio do Planalto. E desde então, o Correio acompanha o dia a dia da cidade. Nada mais justo do que trazer esse olhar para contar um pouco sobre como Brasília foi construída e como nós chegamos até onde estamos. E como são os bastidores também, né, Rony? Porque tem muita gente que não entende como é o processo de cada um, de né? fazer de nós, a notícia. dos repórteres, de encontrar a notícia, né? Apurar e aí de muita maneira, muito artesanal, trazer até o jornal para Não é fácil, gente, não é fácil. Não é, mas é um Spoiler, privilégio. não é fácil. Bom, e hoje a nossa convidada, sem mais delongas, é uma verdadeira dama da redação. Nem tenho adjetivos para me referir a ela. Todo mundo a conhece, é uma unanimidade na cidade. É uma das pedras fundadoras do Correio Brasiliense. Liana Sabo, seja muito bem-vinda. Com enorme prazer, muito obrigada. Obrigada, Liana. Gente, a Liana vai contar um pouquinho aí sobre a experiência dela no Correio, né? Que é uma experiência riquíssima, porque ela já passou por vários setores do jornal. Exato. Mas antes da gente falar um pouco sobre isso, eu já quero te perguntar... Pode entrar, Mariana, não se acanhe, gente. Temos uma convidada aqui, ela não vai aparecer nas câmeras, mas ela é super bem-vinda também. Então, Liana, antes de contar pra gente sobre tudo que você já fez no Correio, eu queria te perguntar como que foi a sua chegada no jornal. Como é que foi esses primeiros passos para entrar no Correio? Enfim, como é que você entrou no mundo do jornalismo? Antes de contar da minha chegada, eu quero lembrar que é com muita emoção que nós estamos falando do 21 de abril. Eu vivi 55 vezes essa data em Brasília e tenho até hoje inveja de quem esteve no dia. Então, para mim, eu sempre acho Correio Brasiliense e Brasília se confundem. É uma coisa só, porque Sim. nasceram juntos no dia 21 de abril de 1960. Eu costumo dizer que eu perdi disso apenas 8 anos. E quando eu cheguei, ainda pipocava as histórias onde ia. A gente, quando terminava a labuta da redação, ia com os coleguinhas para os bares, ia beber, conversar. O assunto sempre era as histórias de Brasília. E eu amo histórias. Então, guardo muitas. E vale lembrar exatamente tudo, como começou. Por que o Correio está aqui, né? Não sei se alguém contou para vocês, mas, enfim, suponho que deveria ser a década de 1950. E o presidente Juscelino procurou o nosso patrão, Assis Chateaubriand, que todo mundo chamado como Chateau, mas pessoalmente se referia a ele no coloquial Dr. Assis. Aí o Juscelino procurou e disse: Dr. Assis, eu vou mesmo levar a capital para o Planalto Central. Aí Chateaubriand assim, aí ele disse: e espero, peço, gostaria muito que o senhor me apoie e que esteja lá comigo.
Aí o Intimou. Chateaubriand, Um convite, hein? Intimou. Chateaubriand, que era irreverente, disse: tá bem, Juscelino, o que você quer? Aí o Juscelino, elegante, né, explicou, e Chateaubriand fez a promessa de trazer rádio, jornal, televisão. Ele cumpriu 2/3. No dia da inauguração, circulou o primeiro número do Correio Brasiliense e foi ao ar a Rádio Planalto com a programação da Tupi, que era a Rádio Mãe, depois que mudou de nome. Ele só não pôde cumprir a terceira parte, que era a televisão, porque aqui, pelas dificuldades, porque não havia. A televisão mais próxima aqui do Planalto Central era de Goiânia. Nossa. Eu suponho que tenha sido do grupo Câmara, eu acho que era Câmara de Goiás. E aí, então, foi uma epopeia. Você escutar isso contando que nos últimos tempos, nos últimos dias, os cabos da televisão foram transportados no ombro dos candangos no meio do cerrado. Gente. Então, uma coisa fantástica Sim, isso. com certeza. E aí, finalmente, depois disso, que a TV Brasília foi ao ar. Nossa, um Caramba. desbravamento, Um né? desbravamento. E como que você chegou no Correio? Como é que foi esses primeiros momentos? Então, 8 anos depois, eu já estava formada, eu vim de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Pra você ter ideia, a minha cidade, ela é mais próxima da Argentina do que da capital, que é Porto Alegre. Mas Nossa. aí, então, fica no centro, norte do estado. É entre cidades mais conhecidas, é Cruz Alta, que é a terra de Érico Sim. Veríssimo, né, Sim. nosso grande escritor, e Santo Ângelo, que é a capital dos 7 povos das missões. A minha cidade se chama Ijuí e ela é notória pela variedade de etnias. Lá tem uma festa anual das etnias. E eu fui estudar em Porto Alegre. Eu fiz o curso. Por um lado foi vantagem, por outro desvantagem, porque não existia na época a faculdade de comunicação. Então eu fiz o curso de jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é muito top, né? Ganha as maiores notas hoje. E aí eu havia me formado no fim de 66 e 67 eu fiquei por lá mesmo tentando, mas o mercado era muito fechado, muito fechado. Mas batalhador, então tinha um jornalão fantástico lá que chamava-se Correio do Povo. Ele mudou tudo, ficou pequeno, mas ele era um grande jornal. Aí eu tinha umas amizades, fui lá dentro e consegui ser estagiária. Naquela época, estágio não pagava nada, era de graça, estagiário Quase não que nem ganhava hoje, nada, né, Thalita? E aí, quem foi mais sensível à minha presença foi o editor de cultura. Nunca soube o nome dele, que ele assinava as primeiras letras, P.F. Gastal. Mas, assim, um grande literato. Aí ele me dava o ingresso, ele chegava lá e dava a pauta para eu entrevistar os atores das peças de Porto Alegre. Que legal. E assim eu consegui fazer várias matérias publicadas. Até que um dia entrou o dono do jornal, Dr. Breno Caldas. Alto, forte, sisudo, de origem espanhola, e deu uma olhada assim. Nessa época não havia um jornalista formado, nem existia escola, nada. Então, aqueles móveis escuros da redação do Correio do Povo, aí ele me viu circulando, tudo, olhou aquilo e perguntou para o chefe de redação, Adail Borges Fortes, disse: o que é aquilo lá? O que é isso? Aí, o que, doutor Breno? Que essa menina que está fazendo aqui? Daí, não, doutor Breno, tá aí, já tá com o Gastal, ele está, enfim, está fazendo as matérias aí para o Gastal. Aí ele disse: eu já não falei com vocês que eu não quero saber de mulher na redação. Gente. E muito menos de mini saia. Eu era uma menina, o tamanho é o mesmo, 1,73 m, magra,
alta. E a Mary Quant tinha acabado de lançar em Londres a mini saia. Então eu tinha um saiote vermelho de 2 palmos. Aí acabou minha carreira jornalística. Meu Deus! Em Porto Alegre. Gente. E aí, você veio pra cá? Aí eu vim para cá porque a minha irmã mais velha, já estava morando aqui há 2 anos, então eu tinha onde ficar. Não, e na faculdade, um dos professores, eu falei, olha, quando eu me formar, eu sabia da dificuldade, e tinha só o Correio do Povo, e estava começando a 0 hora, que se tornou Última Hora. E eu disse, eu quero ir para Brasília continuar a estudar. Aí ele disse, tem um bom curso de cultura brasileira. O professor é Luiz Beltrão. Aí mandou a cartinha, tudo, eu cheguei, procurei, que seria o fundador, tudo. É da família. Eu tenho para mim que é o pai da Maria Beltrão, da TV Globo, né? Sim. Que a família toda tem jornalistas. E aí eu comecei, foi em março de 1968. Tive uma ou 2 semanas de aula, quando houve um fato político incrível no Rio de Janeiro. Naquele dia, eu acho que é 27 de março, os estudantes que se reuniam no restaurante universitário, no RU, que se chamava Calabouço, estavam inconformados, disse que a comida era ruim. Houve lá um entreveiro, viraram a bandeja, tudo, e era um lugar muito cercado pela polícia, porque era o auge, era regime militar, mas era o auge da insatisfação. E aí, houve um entreveiro, a polícia entrou, deu tiro, Gente. e matou um menino que não tinha nada a ver, que estava se servindo. Isso deu origem que o Zenir Ventures tivesse escrito o livro, que eu recomendo. 1968, o ano que não terminou. Aquele período. Bom, aconteceu isso lá, repercutiu, e nesse dia eu tinha entrado no Correio Brasiliense. O meu cunhado, que é cearense, conhecia o editor, o chefe de reportagem, Humberto Queiroz, e falou para ele, olha, tem uma menina, minha cunhada formou-se, ela nunca trabalhou, mas ela é formada em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele disse, não, manda aqui, manda aqui. Aí eu cheguei de manhã, aí, me sentei, então esse prédio não existia nada, né? Quando veio a notícia, aí começou, os estudantes da UNB se reuniram em assembleia para decidir o que fazer, a reação. E aí, você sabe o que é assembleia de estudante, né? Discurso, falatório, sem fim. Aí a moção era votada de fazer uma passeata, um desfile na DAP3, que era onde tudo convergia, de protesto pela morte do menino. Eu acho que era Edson Luiz, o nome do estudante morto. Acontece que as assembleias de estudantes eram policiadas, tinha espiões. Então, quando a estudantada finalmente conseguiu chegar à W3, a polícia já estava careca de estar lá, estava até sentada no meio-fio, de braços cruzados, só estava esperando. Aí foi a passeata e foi a polícia. E desceu o cacetete, foi uma confusão incrível. E eu na redação, e o chefe de reportagem, de hora em hora, mandava uma dupla. Saía da redação um fotógrafo e um repórter. Acontece que ninguém voltava. Gente. Não tinha celular, apenas orelhão. Alguns se davam o trabalho de ir para o orelhão e falar. Então eu estava na redação anotando as coisas, mas ele queria mais informações, até que quando ficou vazio ele virou-se para mim e disse, minha filha, só tem você. Agora a Mariana olhando para a gente numa sexta-noite. Não tem mais ninguém, vai tu.
Caramba! Aí, do alto dos meus 19 anos, saí marchando. Aí me colocaram como... Uma cidade que tinha acabado de chegar, Pois né? é. De pouquíssimo tempo. Eu cheguei dia 23 e isso foi dia 27. Gente. Meu Eu Deus. tinha, como acompanhante, tiraram o laboratorista. Ele era do Rio Grande do Norte, Vitor Barbalho. Já um senhorzinho de idade. Ele foi motorista e daí estava cansado, botaram como laboratorista. Ele era da terra, era conterrâneo do superintendente do Correio, do primeiro diretor do Correio, que dá nome ao prédio, Dilci de Varela. Aí eu e o Vitor pegamos a Kombi, a gente chegou e saiu andando, e eu correndo, e ele, espera, porque eu tenho um calo nos pés, eu não queria saber. E a gente foi passando, até a frente de um cordão de isolamento, onde estavam os policiais. Mas eu queria ver lá dentro o que estava acontecendo. Aí, quando eu cheguei na frente do cordão, aí o policial disse... Volta para trás aqui, não pode. Aí eu, no alto da minha autoridade jovem, né, disse, eu tenho que passar, eu estou trabalhando, eu sou jornalista. Eu sou jornalista de um dia, né? Eu amo. Olha, De horas. de horas. Olha que situação ridícula. O detalhe que ele era muito pequeno, ele era baixinho. Aí ele disse, passa, não passa. Aí ele levantou o braço com o cacetete na mão. Quando eu vi o cacetete na mão, eu ergui o meu braço, que alcancei no dele, e eu disse, baixa isso, que isso é assunto sério, eu vou passar porque eu quero ver. Olha isso. Aí ele obedeceu. Anos depois pensando, eu entendi por quê. Foi pelo tom de voz. Você ordena pelo grito, o soldado obedece. Verdade. Ele é acostumado com isso, né? Esta foi minha estreia nesse jornal. Gente. Meu Deus, eu tô chocado. Eu já tô assim, gente. Viu? Tá pegando leve, Mariana. Mariana, gente, nossa chefe tá aqui, ela tá pegando muito leve com a gente. Bom, mas Liana, eu queria também te perguntar uma dúvida sobre o Assis Chateaubriand. Você teve contato com... Doutor Assis, desculpa. Doutor Assis, Doutor deixa eu Assis. contar. Não, pelas datas. Eu cheguei, isso foi em março. Se você pega, ele faleceu no dia 4 de abril de 68. Nossa. Então, de Doutor Assis, eu só compareci à missa, que deve ter sido rezada em todas as capitais. Para vocês terem ideia, ele, para nós, foi cidadão brasileiro. Quando ele morreu, tínhamos 33 jornais em todas as capitais brasileiras e em muitas grandes cidades, porque não tinha tantas capitais assim. Caramba. Então, este foi o legado de Assis Desbravador. Chateaubriand. Exatamente. E aí, Eliana, dessa entrada aí que você cobriu cidades, né, digamos assim, para as próximas décadas, né, porque você foi muito tempo trabalhando no Itamaraty, né, trabalhou com política. Isso veio depois. Então, eu entrei nisso, naqueles anos terríveis, fiquei em cidade. Então, no jornal eu fiz de tudo, não. Eu acho que é uma falha na minha formação não ter feito polícia, porque o único evento policial foi esse. Nem esportes. O resto eu passei por tudo, quer dizer, em todas as editorias. E aí... Isso que é jornalista. Isso que é jornalista. Mas é lógico, e era assim, e você, por exemplo, todos os dias a gente chegava aqui, ganhava pauta escrita, papel, lápis, tudo, e ia para o transporte, tinha uma Kombi, saiu o motorista na Kombi, cada um com a sua pauta, e a Kombi saía do jornal cheia de repórter. Primeira parada, descendo na ponta da 3. Quem fosse para lá parava, descia uns. Segunda rodoviária, descia outros. Aí ia para a Esplanada. A Esplanada, de porta em porta, de ministério em ministério. Aí você ia fazer seu trabalho, sua entrevista, marcando tudo.
eu penso, como é que dava certo sem celular, sem nada, né? Exato. Mas as pessoas, eu era recebida. Quando, no fim do dia, a Kombi voltava para nos arrebanhar. Nossa. E aí, se acabasse a pauta antes, vocês tinham que ficar esperando a Kombi? Ficava lá se coçando, mas naquela época, acho que todo mundo tinha muita paciência, coisa que hoje não se tem mais, né? Hoje a gente já está pensando, meu Deus, vou me atrasar para outra coisa. E aí fui, então, fazendo carreira, né? E fui crescendo. E de repente, as coisas também, a situação foi recrudescendo. E teve uma... Aí depois, eu fiz militares, porque a pessoa que fazia foi caçado. Porque todo, até hoje, quer dizer, é normal, sempre jornalista é um ser de esquerda, por formação, no mundo inteiro. Também acho. Então, no Correio Brasiliense não era diferente, e essas pessoas, muitas foram caçadas e não tinham a sua identidade aprovada pelos órgãos de segurança. Como eu era uma menina recém-chegada, eu tinha... Estava limpa a minha folha. Sim. Não havia registro. Aí me mandaram para fazer... Eu cobri ministérios militares. E depois Palácio do Planalto. Nessa situação, eu viajei muito. Eu fiz as principais viagens do presidente da República. Nossa, a primeira aos Estados Unidos, nós éramos uma comitiva de 25 jornalistas. Caramba! 24 homens. E você é a única? A única. Gente. Caramba, Liana. Histórico. Então, eu fui muito, muito pioneira, Sim. jogada assim. Quer dizer, então eu tinha noção, eu tinha que andar, me vestir, falar, me comportar como uma freira, né? Porque... Depois do misógino lá, né, do Sul, falando que não queria com mini saia. Ah, é verdade. Né? Nem mulher, nem com mini saia. Então, quer dizer, havia um preconceito enorme, né? Enorme. Então, quando eu vejo hoje, não, desde 20 anos atrás, as redações, inclusive a nossa, maioria mulher, eu penso assim, ficou fácil. Né? Quando eu cheguei aqui, eu tive que capinar isso aqui tudinho pra vocês. Liana, e entre todos esses anos, todas essas experiências, muitas delas pela primeira vez, qual foi uma apuração assim que mais te marcou, uma coisa que você nunca vai esquecer? Eu acho que foi isso que eu contei, esse primeiro dia, né? Perfeito. E depois, então, e as minhas viagens, como jornalista, é uma coisa incrível, porque foi preciso, muitos anos depois, eu voltar para os lugares e conhecer os países, as capitais. Porque o repórter, naquela época, assim, a gente chegava, era despejada lá, eu conhecia hotel, aeroporto e palácios. Porque quando você acompanha uma autoridade... Eu fazia toda a programação. Você fica à mercê deles? Você toda não consegue a programação. Quando terminava, a autoridade cumpria isso, ia se retirar, ia descansar. A gente ia para uma sala de imprensa, atrás uma máquina de escrever, não existia ainda computador, para trabalhar. Então, por exemplo, me marcou muito o Japão. O Japão... Exatamente 24 horas de diferença. Você sabe que quando é dia lá, é noite aqui, vice-versa, né? Não foi possível que o meu editor do Correio Brasiliense entendesse isso. Sério? Ah, uma coisa muito importante que os nossos bastidores falaram. Não, mas calma que eu fiquei curiosa agora. E aí ele cobrava você? Aí é o seguinte... Ele cobrava... É porque ele não entendia o tempo, Rolário. Não entendia. Então, quando era dia lá, eu estava trabalhando, acompanhando tudo, e tudo quieto, porque ele estava dormindo. Quando era noite aqui, então eu ia
para a sala de imprensa para escrever ou ia tentar descansar. Sim. Mas aí não descansava porque ele ficava chamando, queria isso, queria aquilo. Era hora de trabalhar. Era hora de trabalhar, que ele queria tava no jornal, queria editar, exato. queria as coisas. E foi uma viagem do presidente Geisel que foi uma coisa estrondosa de convênios. Foram 5, 6 ministros. Era muita coisa, né? Muita coisa. Por sorte, ele tinha um ministro da Minas e Energia, o Shigeaki Ueki, que era o japonesinho do Geisel, então, que era o tradutor de tudo, intérprete de todo mundo, né? Mas assim, e outra coisa, o primeiro mundo, esses países, essas capitais, esses restaurantes, eles não se matam trabalhando, quer dizer, 10, 11 horas, fecha tudo. A gente não tinha onde comer. E aí os meninos descobriram que na frente do Hotel Neotônio, Hotel Fantástico, havia uma Kombi em que tinha uma sopa da madrugada. Nossa. Food truck japonês. Exato. E a gente ia lá. Olha, sem falar uma palavra, eu sei que os colegas, os meninos ensinaram, no segundo dia estava o japonês jogando porrinha, jogando, brincando, sabe? Gente, o brasileiro, né? Muito e aí comia aquilo. No final, no último dia da recepção, eu sei que um dos ministros perguntou, e aí, como é que foi o estado de vocês? E eu estava com o Reis Veloso e eu contei, ministro, foi assim, foi difícil, porque contei essas histórias todas. Aí ele virou-se para mim e disse, você sabe do que era aquela sopa? Disse, claro que não, era um caldo, era proteína. Aí ele falou, de gato. O oriental come gato, cachorro e tudo, né? Uau. Isso me marcaria também, Thalita. Com certeza, cara. Isso marcou. A Liana voltando e vendo todo gato da rua. Todo gato da pensando, rua "Poxa." e sofrendo em luto. Exato. Liana, mas você teve um encontro com a Rainha Elizabeth também? Como é que foi isso? 2. Gente. 2, não só um. Por gentileza. Por gentileza, me respeite. Como foi isso, Liana? Bom, então, continuando, o que eu estava contando? Eu entrei... eu fui cobrir Palácio Planalto. Nessa ocasião, foi uma visita oficial. No dia 4 de novembro de 1968, a Rainha Elizabeth desembarcou em Brasília na primeira e única visita ao Brasil. Eu lembro das capas, a gente viu lá no SEDOC essa capa. Existe um acervo. E aí, cobri toda a visita. O momento mais próximo... 68 foi seu ano, né, Liana? Foi. Gente. Eu cheguei em março, no dia 4 de novembro estava... Então tem uma foto que o Correio publicou, eu estou assim com os papéis, porque lápis, papel sempre, né? Assim na frente da catedral e ela chegando. Então foi essa visita, que foi... uma coisa, né, esplendorosa. Dessa visita teve uma cena curiosa, porque a gente fez tudo, a visita dele e dela. Eu acho que teve uma visita, quem estava foi o príncipe, quanto ela, que era chefe de Estado, fazer alguma coisa, o príncipe foi convidado, mostrou interesse em conhecer um estabelecimento escolar. E naquela época, 68, era... assim, a menina dos olhos da Secretaria de Educação, o Jardim de Infância da 308 Sul. Todo arrumadinho, top. Bom, e as professoras, aquele, né, todas no esperando, alvoroço, né? Daí aí chegaram, não, acho que ela estava junto também, mas o detalhe que a mulherada toda de professora ficou encantada. Babando no príncipe. O príncipe, naquela época, ele morreu aqui outro dia, quase 100 anos, 90 e pouco, ao quebrado. Mas em 68, ele era muito pintoso ainda, né? E aí, elas que não tinham celular, como eu já falei, mas eu não sei como era, mas elas deram um jeito, tudo que queriam se aproximar, fotografar, e teve uma que puxou e a segurança afastava. Aí eu cheguei a escutar... E ele só queria ver a escola. Eu cheguei a escutar uma dizendo assim, seu Philip! Aqui, seu Felipe. Muito engraçado. E, bom, aí, terminada a visita, a rainha Praxe fez o convite para que o presidente do Brasil a visitasse.
Passa-se os anos e quem foi retribuir a visita foi o presidente Ernesto Geisel, uns anos depois. E aí eu fiz parte, também fui cobrir essa visita em Londres. Nossa. Aí foi uma coisa inesquecível, porque nós fomos antes de carros para o Palácio de Buckingham e esperamos eles chegarem. A comitiva desembarcou na estação de trem Rainha Vitória, né? Tudo lá é Vitória, porque a Rainha Vitória, né, marcou muito a vida dos ingleses. E foi de carruagem para Buckingham. Então, abriram os portões e aí imagem, né? e passaram as carruagens. O mais engraçado é que nós, jornalistas, estávamos embaixo de fora, abanando. E na quarta ou quinta carruagem do roteiro, então, a primeiros batedores, a rainha, o presidente, tudo, os convidados da comitiva brasileira tinha um senador, Petrônio Portela, que a ditadura achava que ele poderia ser o primeiro presidente civil. E ele morreu do coração, porque ele não se tratou. De tanto que queria ser, era uma coisa assim tão certa, e que ele poderia ser, que não se tratou em tempo, estava viajando, teve um ataque. Mas nessa ocasião estava ele, piauiense, dividindo a carruagem com o cearense, ele presidente do Senado e o cearense presidente da Câmara, Flávio Marcílio. Então você imagina 2 nordestinos de fraque e cartola. Para quê? Quando passaram na frente da jornalistada, não deu. Você não sabia quem ria mais, se eram os 2 lá em cima na carruagem, apetrechados, ou nós embaixo. Fazendo piada deles mesmos. Claro, rindo de si mesmo, né? Quem diria? Foi muito divertido. Ai, que incrível, Rony. Incrível, uma história que eu queria viver. Cara, sério, eu tô vivendo pela Liana. Não tem como. Liana, ok. E aí você teve todos esses anos, né? Essas experiências. De histórias, de experiência, né? E aí, quando é que você começou a voltar mais pra redação pra Brasília? Que aí que você começou a falar sobre... Então, vocês acompanharam tudo, minha trajetória no Palácio Planalto. Presidente da República, acompanhando tudo. Quando veio a abertura... Aí, qual foi o presidente? E então, foi o Geisel que deu a abertura e depois Tancredo Neves. Oh, meu Deus do céu. Fiz a posse, inesquecível a posse de Tancredo Neves, que não houve. Ele adoeceu há poucas horas antes. Meu Deus do céu, azarado. Foi uma coisa incrível nesse jornal. Como é que foi, Liana? Eu saí de casa num dia e voltei 48 horas depois. Meu Deus do céu. Tá vendo, Ronaldo? Você reclama de plantão. Oxi, meu Deus. Antes da Constituinte, a legislação brasileira tinha a posse no dia 15 de março. E aí eu peguei e fiz muitas posses, cobri muitas posses nessa data. A Constituinte que estabeleceu o 1º de janeiro, né? Então, terminada a ditadura, a primeira administração, o primeiro governo da nova república, chamava-se assim, presidente Tancredo Neves, eleito por um colégio eleitoral, com o beneplácito dos militares, ia tomar posse no dia 15 de março. E nos últimos dias, depois que a gente soube para os íntimos, o Tancredo já andava indisposto, tá? Problema assim, assado, mas se segurando. Mineiro. Já tinha o caso do outro que morreu antes de ser presidente. E aí ele escondeu o que pôde. Quando foi a posse seria no dia 15, no dia 14 à noite, o último ato era uma missa na catedral. Nós temos as fotos publicadas todas. Ele era muito católico, ele ia lendo tudo e com a mão direita, várias vezes, ele colocou no baixo ventre. E o médico
do Congresso que atendia ele, do Senado, o doutor Renault, viu isso e sabia. Ele ficou apavorado. E aí, terminada a missa, ele foi junto na casa, acompanhou Tancredo e medicou e viu a coisa e disse: pelo amor de Deus, doutor Tancredo, deixa eu lhe internar. Nossa. Aí foi um diálogo difícil, né? Difícil. Que o Renault pedindo, pelo amor de Deus, ele viu, ele percebeu, ele tinha todas as evidências da enorme infecção que estava no corpo de Tancredo Neves. Gente, que desespero. Aí o Tancredo disse... O Tancredo era autoridade, senador, o outro era médico do Senado, tinha que obedecer. O Tancredo disse: Renault, eu prometo, eu não vou a nada amanhã. Só colocar, na hora que colocarem a faixa em mim, terminado aquilo tudo, eu me viro, você me pega na mão, eu vou com você, você faz de mim o que você quiser. Mas espere esse momento. Aí foi aquela coisa dramática e ficaram lá, e ficaram. E a infecção tomando conta. Quando foi 11 horas por aí, não deu mais para segurar, levaram o Tancredo para o Distrital. Não sei que nome tem, mas chamava o Hospital Distrital. Eu cobri anos o Hospital Distrital. Aí ele tinha que ser aberto porque ele ia se acabar. Meu Deus. Agora, teve um momento que devia ter 30, 40 parlamentares dentro do centro cirúrgico. Gente, meu Deus, o tempo do cara ter mais uma infecção Pois no é. hospital. Gente. Inacreditável, né? Inacreditável. E assim, eles podiam ter livre acesso, né? Porque naquela época, né, por ser parlamentar. Então, a gente sabe todas as histórias porque a minha área era outra. Quando já se avizinhava a nova república, eu saí, fui tirada do Palácio do Planalto, o Correio me mandou cobrir Itamaraty. Então, eu saí da política interna para a política externa. E aí, porque a política interna já estava dando notícias políticas, né? E aí eu fui substituída no Palácio do Planalto por 2 colegas. Eu era eu fui substituída por 2. Realmente, né? A mulher faz o trabalho de 2 homens. Marconi Formiga e o Silvio Costa. Bom, aí, como eu estava no Itamaraty, eu tinha que receber os governantes que vinham para a posse de Tancredo. Então, foi para a base aérea. A base aérea, sim, a estação é um prédio só, mas 2 salas. Então, dividida por um vidro. Aí a imprensa ficava numa sala e as autoridades na outra. Porque na época, já não, enfim, os militares faziam uma coisa muito organizada. Então, no meio da madrugada, eu lembro quando chegou Fidel Castro. Aí ele chegou, porque não tinha muita comunicação. Ele desceu, quando ele chegou, desembarcou, um diplomata, um funcionário do Itamaraty, ouviu um zuzum, a coisa. Aí eu sei que eu grudei a cara, o vidro no vidro, tudo. Eu pensei, meu Deus, me ajuda, eu quero fazer leitura labial, né? E eu fiz essa matéria, então saiu na capa, na primeira página, que deu para ver ele alto, forte, que estava o Fidel Castro disse assim: que passa? O que aconteceu? Aí o diplomata falando bem baixinho, aí contou. Aí ele fez uma cara de surpresa, que ele não sabia que ele veio para a posse, que o Tancredo Neves, naquela altura, ele estava estirado numa mesa cirúrgica. Nossa. Meu Deus. E aí você falou mesmo que era de madrugada quando ele chegou. Vocês, por essa questão de não ter comunicação e tudo mais, vocês tinham que fazer plantões lá no Itamaraty. Então era o seguinte... Não, no Itamaraty não, base aérea. Na base aérea. De hora em hora chegava um avião. Aí chegava um Ilyushin russo, com a delegação russa, tudo. Veio o mundo inteiro. Sim. O Brasil, esse país importante,
saindo da ditadura, entrando na democracia com o mineiro Tancredo Neves. Olha, teve uma cena, foi uma festa maravilhosa nossa, e nós ficamos sentados na pista da base aérea, porque nem ia para a estação, porque toda hora chegava um avião. Aí, gente, na pista, né, é inesquecível. Na pista estavam colocados muitos fios, todos, vários aparelhos telefônicos, vários telefones para a imprensa passar de lá, a rádio, jornal, televisão, aquela coisa. Jornal escrita, é o que menos usava, porque eu vinha para a redação e ficava aqui em Nheco-Nheco, fazendo meu lero nas pretinhas, né? Mas o pessoal... Aí, quando a gente chegou, de repente, uma coleguinha descobriu, quando ela descobriu que a linha estava livre... E a gente sentado na pista, no intervalo entre um e outro, né? Foi inesquecível. Pegou o telefone. Ô, mãe, vovó tá bem? Titia, como é que vai? Todo mundo sentado, agarrado no celular, com esse papo caseiro. Gente, não tá chegando nenhum avião, vou aqui Aproveitou aproveitar, a oportunidade. dar um sinal de vida pra minha família. Gente, Pitoresco, né? Surpreendente. Bom, como já deu pra perceber, uma conversa com a Liana é mergulhar na história literalmente. A gente poderia ficar aqui a noite inteira, Thalita, sem nenhum problema, mas o nosso tempo horário, né? é limitado. Então, depois de Itamaraty, conclui então. Eu fiquei 9 anos no Itamaraty. Então, Caramba. Resumindo isso. Quase uma década. Aí viajei o mundo todo, como eu disse, conheci muitos hotéis, capitais, palácios, trabalhando sempre, né? Porque acompanhando a autoridade, as coisas acontecem em palácio. Aí, um dia, eu sei que minha mãe disse assim, engraçado, você tem há tantos anos esse sapato e ainda tem, e é novo. Eu disse, mãe, eu não gasto sola de sapato porque eu só piso em tapete. É sobre! É isso. Não teria um encerramento melhor, gente, pra Liana. Na verdade, que encerramento, Rony? A gente não pode deixar de falar sobre... Sobre o quê? A gastronomia, o livro? eu vou chegar aí. As favas com A gastronomia. Então- E a gente também tem de apresentar o seu livro, Pois é. né, Liana? Olha, então 9 anos de Itamaraty. Por último, eu cobri a Guerra do Golfo sem sair de Brasília. Nós ficamos também dia e noite no corredor da Secretaria-Geral, cobrindo, porque havia no Iraque, a Guerra do Golfo no Iraque, havia mais de 1.000 brasileiros trabalhando lá. Caramba! E o Itamaraty fez tudo. Paulo Tarso Flecha de Lima, que já partiu, incrível, ele conseguiu negociar, retirar todos os brasileiros durante a guerra. E a gente fez isso. Terminado isso, eu estava cansada, e aí um editor do Correio me chamou, disse, Liana, eu estou te chamando porque o Correio quer ter um suplemento feminino. Aí eu caí para trás. O quê? Meu mundo era masculino. O quê? Não, você vai tomar conta. Eu disse, Adolfo, eu nem sei o que as mulheres querem, pensam. As mulheres que eu conheço, eu conto nos dedos de uma mão. Tinha a mãe, 2 irmãs, 2 grandes amigas e ponto. Sei eu o que a mulher quer. Aí ele disse, te dou 1 mês. Aí eu fiquei mais ou menos em casa, comprei todas as publicações, tudo, até fazer um projeto. Fiz junto com a Angélica Borges e a gente fez o Caderno Mulher, que durou 3 anos. Nisso mudou a redação, mudou a direção da redação, e assim, cada vez que entra um novo, no passado assim, entrava política de terra arrasada, termina tudo que encontra e faz nova. Aí eu fiquei na minha, e os leitores Quietinha, simplesmente não reaja. Os leitores cobrando, porque nesse caderno que saía aos sábados, chamava-se Mulher, eu tinha criado um espaço que chamava Mesa, que falava dos restaurantes, dava receita, falava de tudo, e vários outros espaços que depois se transformou, que é hoje não, logo depois, é que eu chamo jornalismo de serviço. Foi
o suplemento embrionário do que se tem hoje. Que hoje o Correio tem Então foi o pai e a mãe dos suplementos que nós temos agora. da revista de domingo, do suplemento onde sai Gente, minha é coluna. muito pioneira. Pioneiro. Caramba. E bem, gente, toda a história da Liana, e especialmente esse trabalho em gastronomia, né, Liana? Na história com gastronomia aqui. Exato. Vocês podem acompanhar, ler com mais calma nesse livro que tenho em mãos, Histórias dos Sabores que Vivi, de Liana Sabo. Olha que chique, Thalita. Lindíssimo livro. Thalita, qual vai ser... Excelente, elegantíssimo. Eu quero saber qual vai ser o título do teu livro quando tu fizer o teu livro. Antes, se eu tiver as histórias da Liana, um texto das histórias, eu posso pensar em lançar um livreto, né? Aqui, gente, se vocês Mas ainda quiserem tem um depois, com mais calma, deem uma olhada aqui nas histórias dos sabores que vivi de Liana Sabo. Lá ela Você conta sabia, muito mais. Rony, que a Liana, ela foi a primeira, assim, na onda, né, do pioneirismo, a Liana foi a primeira jornalista e primeiro jornalista, né, ambos os gêneros aí, de fazer, de vir comida notícia. Ela que começou a trazer a Chique, gastronomia Liana. mesmo para vir a notícia do nem o jornal. nome não existia. A primeira vez que alguém escreveu em jornal no Centro-Oeste, comida e bebida é notícia, fui eu no Correio Brasiliense. Há muitos anos. Incrível. Antes de mim só tinha Josimar Melo na Folha de São Paulo. Olha só, no Brasil inteiro. Então, isso, quando gente. comecei com isso, aí o editor de cultura, como é o nome dele, Marcelo, que está no Jornal de Minas. Não conheço. Carlos Marcelo? Carlos Marcelo foi editor de Mariana cultura. salvou. Editor de cultura. Ele é o pai da minha coluna. Porque, então, eu... Que é a Favas, né? A Eu Favas Contadas. tinha espaço, tinha uma página inteira de um suplemento, que a Paula Santana era editora de moda e eu de gastronomia. Até que um dia o Carlos Marcelo chegou para mim e disse: Liana, vamos fazer uma coluna. Diz: coluna, Carlos Marcelo? Já está na hora. Aí ele só disse isso. Na ocasião eu tinha uma viagem para fazer. Tinha nascido um sobrinho meu em Madrid e eu fui conhecer o madrilenho. E lá folheando, enfim, sempre louca por jornais, pegava tudo. Aí tinha um jornal do interior da Espanha, que eu vi uma coluna que falava de comida e o título era Favas Contadas. Aí que eu vi que a expressão favas contadas, favas quer dizer feijões, né? É uma expressão comum à Península Ibérica. Tanto Espanha quanto Portugal tem isso. Eu disse, pronto, tem o título, trouxe o título. E aí foi lançada no dia 15 de maio de 1998. Vai fazer um quarto de século. É isso. É isso. E vocês podem acompanhar toda sexta-feira a coluna da Liana, Favas Contadas. A gente queria muito te agradecer, Liana, para encerrar. Muito obrigado por compartilhar um pouco Liana, da sua foi vida incrível. com a gente. E obrigado, Thalita. Obrigada, Ronaire. Foi uma honra. Foi uma honra, literalmente uma honra Sim. estar aqui com a Liana. De novo, pessoal, se vocês quiserem saber mais das histórias, tudo completinho, tá aqui no livro da Liana, Histórias dos Sabores que Vivi, de Liana Sabo. Então, se tem curiosidade, basta ir aqui, vai estar tudo detalhadozinho. Obrigado também, Benjamin Figueiredo, que tá aqui na produção, na luta, e a Mariana Niederau, que veio, salvou, como sempre. Muito obrigado de novo, Eu Liana. agradeço muito a vocês o tempo que despenderam para ouvir minhas histórias. Que isso. Muito Imagina. obrigada. Foi Obrigado. maravilhoso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau e tudo de bom. Tchau, tchau.